Era uma segunda-feira chuvosa em São Paulo quando a vida de Lucas mudou para sempre. O som das gotas batendo no concreto se misturava com os passos apressados dos funcionários que chegavam para mais um dia de trabalho na Corporação Industrial Santos e Filhos. Mas para Lucas, aquele não seria um dia comum. Há 15 anos ele caminhava por aqueles corredores. 15 longos anos dedicando sua vida, seus sonhos e sua juventude para uma empresa que ele acreditava valorizar sua lealdade. Como estava enganado! Você está demitido. Saia daqui agora. As palavras saíram da boca do segurança como uma sentença de morte. Lucas parou no meio da chuva, ainda segurando sua pasta de documentos, completamente perplexo. Ao seu redor, os colegas de trabalho grudavam o rosto nas janelas do prédio, alguns cochichando, outros até tirando fotos com o celular. A humilhação era total. Mas como chegamos até aqui? Para entender essa história, precisamos voltar no tempo e conhecer a trajetória de Lucas Henrique da Silva, um homem simples que nasceu na periferia de São Paulo e sempre acreditou que o trabalho duro era o caminho para o sucesso. E aí, pessoal, que tal essa abertura? Se vocês estão curtindo essa história incrível, não esqueçam de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal. Prometo que vocês não vão se arrepender do que está por vir. Lucas começou como estagiário na Santos e Filhos aos 18 anos de idade. Era um garoto franzino, tímido, que vinha de ônibus lotado todos os dias desde a cidade de Tiradentes até o centro da cidade. Sua mãe, Dona Maria, trabalhava como faxineira e sonhava em ver o filho bem na vida, como ela dizia. No primeiro dia de trabalho, Lucas chegou 2 horas mais cedo. Estava nervoso, mas determinado. O prédio da empresa impunha respeito, 20 andares de vidro espelhado que refletiam o céu cinzento de São Paulo. Para um menino da periferia, aquilo parecia um castelo. Você é o estagiário novo? Perguntou seu Antônio, o porteiro que se tornaria seu primeiro amigo na empresa. Pode ficar tranquilo, moleque. Se você trabalhar direito, essa empresa pode mudar sua vida. Como seu Antônio estava certo, mas não da forma que imaginava. Os primeiros anos foram difíceis. Lucas fazia de tudo. Arquivava documentos, servia café nas reuniões, ficava até tarde organizando relatórios que ninguém lia. Mas ele nunca reclamava. Pelo contrário, sempre pedia mais trabalho, sempre se voluntariava para as tarefas que ninguém queria fazer. Aos poucos, sua dedicação começou a ser notada. Primeiro pelo supervisor do setor, depois pelo gerente, até que chegou aos ouvidos do próprio senhor Ricardo Santos, o dono da empresa. Um homem já de idade, mas ainda imponente, que havia construído aquele império do zero. Esse menino tem potencial, disse Ricardo para seu filho mais velho, Marcelo Santos, durante um almoço de negócios. Lembra de mim quando era jovem. Marcelo apenas revirou os olhos. Para ele, funcionários eram peças substituíveis numa máquina maior. Não entendia o apreço do pai por aqueles plebeus que vinham das favelas. Com 23 anos, Lucas foi efetivado. Com 25, virou assistente administrativo. Aos 30, já era coordenador. E aos 32, conseguiu o cargo dos seus sonhos, gerente do setor de logística, o coração da empresa. Durante todos esses anos, Lucas nunca se esqueceu de onde veio. Sempre ajudou outros estagiários, sempre foi gentil com os funcionários da limpeza, sempre cumprimentou todos no elevador. Mas havia alguém que não gostava nada dessa ascensão meteórica, Marcelo Santos. Gente, vocês acreditam numa história dessas? Se vocês estão gostando tanto quanto eu, deixem um comentário contando o que vocês acham que vai acontecer. E não esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. O conflito começou 3 anos antes da fatídica segunda-feira chuvosa. Senhor Ricardo Santos começou a mostrar sinais de que estava envelhecendo. Aos 75 anos, ele ainda vinha trabalhar todos os dias, mas já não tinha a mesma energia de antes. As decisões estavam ficando mais lentas e a empresa começava a sentir o impacto. Foi quando Marcelo decidiu que era hora de assumir o controle. Mas havia um problema. Seu pai confiava mais em Lucas do que nele próprio. Pai, você precisa se aposentar, disse Marcelo durante o jantar em família. E quando isso acontecer, eu quero carta branca para fazer as mudanças necessárias. Que mudanças, filho? Perguntou Ricardo, desconfiado.
começando por demitir alguns funcionários que ganharam muito poder na empresa. Aquele Lucas, por exemplo, está ficando grande demais para o próprio bem. Ricardo balançou a cabeça negativamente. Lucas é um dos nossos melhores funcionários. Ele salvou a empresa várias vezes com suas ideias inovadoras. Era verdade. Nos últimos 5 anos, Lucas havia implementado um sistema de logística que reduziu os custos da empresa em 30%. Havia negociado contratos que trouxeram milhões em lucros. Havia criado parcerias estratégicas que abriram novos mercados. Mas para Marcelo, nada disso importava. Ele via Lucas como uma ameaça, um funcionário que havia crescido demais e poderia um dia questionar sua autoridade. A guerra silenciosa começou. Marcelo passou a sabotar sutilmente o trabalho de Lucas. Cancelava reuniões importantes, retinha informações cruciais, criava obstáculos burocráticos. Mas Lucas era persistente e sempre encontrava uma forma de contornar os problemas. A situação ficou ainda mais tensa quando um grande cliente da empresa, a Petrobras, elogiou publicamente o trabalho de Lucas durante uma cerimônia de premiação. Na foto que saiu no jornal, Lucas estava ao lado do diretor da estatal, sorrindo e segurando um troféu. Marcelo ficou furioso. Esse cara está se achando o dono da empresa, resmungou para sua esposa naquela noite. Mas vou mostrar para ele qual é o lugar dele. Pessoal, a tensão está aumentando. Vocês conseguem sentir que algo grande está para acontecer? Se vocês estão ansiosos para saber o que vem por aí, curtam o vídeo e ativem o sininho das notificações para não perder nada. O ponto de ruptura aconteceu numa quinta-feira de outono. Senhor Ricardo Santos teve um mal súbito durante uma reunião e foi internado às pressas. O médico disse que ele havia sofrido um pequeno AVC e precisava de repouso absoluto. Com o pai hospitalizado, Marcelo viu sua oportunidade. Na sexta-feira mesmo, ele convocou uma reunião extraordinária da diretoria e se declarou presidente interino da empresa. A partir de agora, as coisas vão mudar por aqui, anunciou para os diretores. Vamos cortar a gordura e focar apenas no essencial. Lucas não foi convidado para essa reunião, mas soube do que havia acontecido através dos comentários dos colegas. Um arrepio subiu pela sua espinha. Ele conhecia Marcelo há anos e sabia que sua nomeação não significava nada de bom. Durante o fim de semana, Lucas visitou o senhor Ricardo no hospital. O velho empresário estava fraco, mas lúcido. Lucas, meu filho, disse Ricardo, segurando sua mão com força. Eu conheço meu filho melhor do que ninguém. Ele vai tentar te prejudicar. Você precisa se preparar. Senhor Ricardo, não se preocupe com isso agora. O senhor precisa se recuperar. Não. Escute bem o que vou te dizer. Há 6 meses, eu estava negociando a venda de 40% das ações da empresa para um grupo de investidores americanos. O negócio estava quase fechado, mas eu desisti no último minuto. Ainda tenho os contatos deles. Ricardo abriu uma gaveta da mesa de cabeceira e tirou um cartão de visitas. Se as coisas ficarem muito difíceis, ligue para esse número. Pergunte pelo John Harrison. Diga que é minha indicação. Lucas guardou o cartão sem entender muito bem o que aquilo significava, mas guardou. Na segunda-feira seguinte, as mudanças começaram. Marcelo chegou cedo na empresa e convocou uma reunião geral. Seu primeiro ato foi anunciar uma reestruturação organizacional que, na prática, significava demissões em massa. A empresa precisa se modernizar, disse ele, lendo um discurso claramente preparado por consultores externos. Vamos eliminar posições redundantes e focar em eficiência operacional. Lucas sentiu o sangue gelar quando ouviu seu nome na lista dos colaboradores que serão realocados. Era um eufemismo elegante para demissão. Mas a humilhação não parou por aí. Marcelo fez questão de tornar a saída de Lucas o mais constrangedora possível. Chamou a segurança, mandou recolher seus pertences pessoais numa caixa de papelão e o escoltou até a porta como se fosse um criminoso. Gente, que situação mais injusta. Vocês estão sentindo a raiva que eu estou sentindo? Deixem um comentário dizendo o que vocês fariam no lugar do Lucas. E se inscrevam no canal para acompanhar o desenrolar dessa história incrível. 15 anos jogados no lixo, murmurou Lucas para si mesmo enquanto caminhava sob a chuva, carregando sua caixa de pertences.
Os colegas que ficaram para trás cochichavam pelas janelas, alguns com pena, outros com alívio por não terem sido os escolhidos. Coitado do Lucas, disse Marina, da contabilidade, depois de tudo que ele fez pela empresa. Ouvi dizer que ele enfrentou o novo chefe, comentou Carlos, do departamento comercial. Ninguém sobrevive a isso. Agora vai ser difícil conseguir emprego em qualquer lugar. As fofocas se espalharam rapidamente. Em questão de horas, toda a indústria sabia que Lucas havia sido demitido por insubordinação. Marcelo havia se certificado de que sua versão dos fatos chegasse aos ouvidos certos. Lucas chegou em casa encharcado e derrotado. Seu apartamento simples na Zona Leste parecia ainda menor naquele dia. Ele colocou a caixa de pertences em cima da mesa da cozinha e se sentou, ainda incrédulo com o que havia acontecido. Foi quando se lembrou do cartão que o Sr. Ricardo havia lhe dado. John Harrison, investidor americano. Talvez fosse apenas desespero, mas Lucas decidiu ligar. Harrison Investments, good morning. Atendeu uma secretária com sotaque americano. Oi, boa tarde. Eu gostaria de falar com o Sr. John Harrison. É sobre a Santos e Filhos. Sr. Ricardo Santos me deu seu contato. Houve uma pausa do outro lado da linha. Please hold, disse a secretária. Alguns minutos depois, uma voz grave e segura atendeu o telefone. John Harrison speaking. Você disse que Ricardo Santos lhe passou o meu contato. Sim, senhor. Meu nome é Lucas Silva. Eu trabalhava na empresa dele. Bem, a situação mudou bastante por lá. Interessante. Você pode me encontrar amanhã para conversar? Estou em São Paulo justamente tratando de alguns negócios. Lucas mal conseguia acreditar. Claro, Sr. Harrison. Onde? Hotel Copacabana Palace, às 3 da tarde. Perguntou por mim na recepção. Pessoal, será que essa é a reviravolta que todos nós estávamos esperando? Vocês acreditam em coincidências ou acham que o destino estava preparando essa oportunidade? Curtam o vídeo e se inscrevam no canal para descobrir o que acontece nesse encontro misterioso. Na terça-feira, às 2:30 da tarde, Lucas estava na porta do Hotel Copacabana Palace, vestindo seu melhor terno. Suas mãos suavam de nervosismo. Ele não tinha ideia do que esperar daquele encontro. John Harrison era exatamente como Lucas havia imaginado, um homem alto, grisalho, com aproximadamente 60 anos, vestindo um terno que provavelmente custava mais do que Lucas ganhava em 6 meses. Mas seu sorriso era caloroso e seu aperto de mão firme. Então você é o famoso Lucas Silva, disse John em português com sotaque americano, mas fluente. Ricardo me falou muito sobre você ao longo dos anos. Senhor Ricardo falava de mim. Lucas não conseguia esconder a surpresa. Constantemente, ele dizia que você era o funcionário mais dedicado que ele já havia tido, que você havia salvado a empresa várias vezes e que, se um dia ele se aposentasse, gostaria que alguém como você estivesse no comando. Lucas sentiu um aperto no peito. Pois é, Sr. Harrison. Infelizmente as coisas mudaram quando o filho dele assumiu. John acenou com a cabeça, demonstrando que já sabia da situação. Marcelo Santos. Sim, tivemos algumas divergências durante nossas negociações anteriores. Um jovem bastante arrogante, devo admitir. Durante as 2 horas seguintes, John contou a Lucas sobre seu fundo de investimento, como eles haviam estado interessados em adquirir parte da Santos e Filhos. O negócio havia empacado porque Ricardo não queria perder o controle da empresa que havia construído com as próprias mãos. Mas agora a situação mudou, disse John, pedindo outro café. Com Ricardo doente e Marcelo no comando, as coisas podem ficar interessantes. Como assim? Perguntou Lucas. Bem, nossos analistas financeiros têm acompanhado a empresa de perto. E o que eles descobriram não é muito animador. A Santos e Filhos está com sérios problemas de fluxo de caixa. As decisões erráticas de Marcelo nos últimos meses só pioraram a situação. John abriu sua pasta e mostrou alguns gráficos para Lucas. Segundo nossas projeções, a empresa tem no máximo 6 meses antes de não conseguir honrar seus compromissos. Marcelo não faz ideia do buraco financeiro em que está se metendo. Lucas olhou os números com atenção.
Sua experiência como gerente de logística lhe havia dado uma visão privilegiada das finanças da empresa, e ele podia confirmar que a análise dos americanos estava correta. A questão é, continuou John, nós ainda estamos interessados na empresa, mas agora, obviamente, por um preço muito menor, e com uma condição. Queremos alguém de confiança na administração, alguém que conheça a empresa por dentro e por fora. O coração de Lucas disparou. O senhor está sugerindo que... Estou sugerindo uma parceria. Lucas, você entraria como nosso sócio brasileiro com 5% das ações. Nós compraríamos 51% da empresa, te colocaríamos como CEO, e você teria carta branca para implementar as mudanças necessárias. Lucas não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas, e o dinheiro? Eu não tenho capital para investir. John sorriu. Seus 15 anos de conhecimento da empresa valem muito mais do que dinheiro, Lucas. Consideramos isso seu investimento inicial. Que reviravolta incrível. Pessoal, vocês conseguem imaginar o que Lucas está sentindo nesse momento? Se vocês estão torcendo para ele quanto eu estou, deixem aquele like maroto e se inscrevam no canal. A história está ficando cada vez melhor. Durante as 3 semanas seguintes, Lucas viveu uma montanha-russa emocional. De manhã, acordava achando que tudo não passava de um sonho. De tarde, recebia ligações dos advogados de John Harrison confirmando que o negócio estava andando. Enquanto isso, a situação na Santos e Filhos estava se deteriorando rapidamente. Marcelo, embriagado com seu novo poder, tomava decisões desastrosas. Cancelou contratos importantes, demitiu funcionários experientes e investiu em projetos duvidosos sugeridos por consultores caros. O resultado não demorou a aparecer. Em menos de um mês, 3 grandes clientes cancelaram seus contratos. A empresa perdeu a certificação de qualidade ISO devido à saída de funcionários especializados. E o pior, um erro na logística custou R$ 2 milhões em produtos perdidos. Pai, você precisa confiar em mim, dizia Marcelo durante suas visitas diárias ao hospital, onde Ricardo se recuperava lentamente. São apenas ajustes necessários. Logo tudo se acerta. Mas Ricardo não era bobo. Mesmo fragilizado, ele ainda tinha contatos na empresa que o mantinham informado sobre o que realmente estava acontecendo. E as notícias não eram nada boas. Foi numa quinta-feira que chegou a proposta oficial da Harrison Investments. Uma oferta de compra de 51% das ações da Santos e Filhos por um valor que, considerando o estado atual da empresa, era até generoso. Marcelo ficou furioso quando soube da proposta. Esses americanos acham que podem se aproveitar da nossa situação, gritou ele para sua esposa. Vou recusar essa proposta ridícula. Mas havia um problema. Marcelo não era o único dono da empresa. Ricardo ainda detinha 40% das ações, e sua irmã, Cláudia Santos, tinha os 10% restantes. E ambos estavam inclinados a aceitar a proposta. Filho, disse Ricardo durante uma conversa difícil no hospital, você levou a empresa à beira da falência em menos de 2 meses. Se não vendermos agora, vamos perder tudo. Pai, me dê mais tempo. Eu posso reverter essa situação. Com que dinheiro, Marcelo? Os bancos já cortaram nosso crédito. Não temos capital de giro para aguentar mais um mês. A pressão foi aumentando. Os funcionários começaram a sair antes que fossem demitidos. Os fornecedores passaram a exigir pagamento à vista. Os clientes que restavam começaram a procurar alternativas. Na sexta-feira da 3ª semana, Cláudia Santos visitou o irmão no hospital. Ricardo, precisamos tomar uma decisão. Se não aceitarmos a proposta dos americanos agora, amanhã pode ser tarde demais. Ricardo suspirou fundo. Sabia que sua irmã estava certa. Chame os advogados. Vamos aceitar a proposta. Gente, chegou a hora da verdade. Será que o Lucas finalmente vai ter sua vingança? Vocês estão ansiosos para saber o que acontece a seguir? Então deixem aquele like e se inscrevam no canal, porque o final dessa história vai ser de arrepiar. A ligação que mudaria tudo chegou numa segunda-feira de manhã. Lucas estava em casa, tomando café da manhã enquanto lia as ofertas de emprego no jornal, todas para cargos muito abaixo do que ele havia ocupado, quando seu celular tocou. Lucas, aqui é o John Harrison. Temos boas notícias.
O coração de Lucas disparou. Que tipo de boas notícias! A família Santos aceitou nossa proposta. Você pode começar a se preparar para assumir a empresa. Lucas quase deixou a xícara de café cair. Sério? Mesmo? Mais do que sério. A transferência das ações será feita hoje à tarde. Amanhã de manhã, você será oficialmente o CEO da Santos e Filhos. Naquela tarde, enquanto os advogados cuidavam da papelada, Lucas foi até um shopping comprar um terno novo. Não qualquer terno, o melhor terno que ele podia pagar. Afinal, no dia seguinte, ele voltaria à empresa que o havia humilhado. Mas dessa vez, como dono. Naquela noite, Lucas mal conseguiu dormir. Ficou ensaiando na frente do espelho o que iria dizer quando chegasse na empresa. Pensou em ser dramático, em fazer um discurso sobre justiça e vingança. Mas, no final, decidiu que elegância seria sua melhor arma. Na terça-feira de manhã, um Audi A8 preto parou em frente ao prédio da Santos e Filhos. Era o carro que John Harrison havia colocado à disposição do novo CEO. Lucas respirou fundo antes de sair do veículo. O mesmo segurança que o havia humilhado 2 semanas antes estava na porta. Seus olhos se arregalaram quando viu Lucas saindo do carro de luxo. Bom dia, disse Lucas com um sorriso educado. Poderia me acompanhar até a sala da presidência. Tenho alguns assuntos para resolver. O segurança, completamente confuso, balbuciou. Mas, senhor, o senhor não trabalha mais aqui. Na verdade, disse Lucas, mostrando os documentos que comprovavam sua nova posição, eu sou o novo CEO da empresa. A notícia se espalhou pela empresa como fogo em palha seca. Em questão de minutos, todos os funcionários sabiam que Lucas havia voltado, não como funcionário, mas como dono. Marcelo estava numa reunião quando sua secretária, visivelmente nervosa, bateu na porta. Senhor Marcelo, o senhor precisa ver uma coisa. Não agora, Patrícia. Estou ocupado. Senhor, é importante. É sobre o Lucas. Marcelo levantou a cabeça bruscamente. O que tem o Lucas? Não me diga que ele está tentando voltar como funcionário. Não, senhor. Ele está na sala da presidência. Disse que é o novo CEO. Marcelo deu uma gargalhada sarcástica. Que piada é essa? Esse cara está ficando louco. Mas quando Marcelo desceu até o térreo, viu a multidão de funcionários aglomerados ao redor das janelas, todos olhando para a sala da presidência. Seu sangue gelou. Lucas estava lá dentro, conversando com os diretores, mostrando documentos oficiais. Não havia dúvida, ele realmente era o novo dono da empresa. Pessoal, imaginem a cara do Marcelo nesse momento. A vingança às vezes realmente é um prato que se come frio. Se vocês estão comemorando junto com o Lucas, curtam o vídeo e se inscrevam no canal para não perder mais nenhuma história incrível como essa. O confronto final aconteceu na sala de reuniões. Lucas havia convocado todos os diretores e gerentes para uma apresentação sobre os novos rumos da empresa. Marcelo chegou atrasado, ainda incrédulo com toda a situação. Com licença, disse Marcelo, entrando na sala sem bater na porta. Acho que houve algum mal-entendido aqui. Lucas não se deixou intimidar. Estava sentado na cabeceira da mesa, exatamente no lugar que Marcelo ocupava há algumas semanas. Não houve mal-entendido algum, Marcelo. A Harrison Investments adquiriu 51% das ações da empresa. Seu pai e sua tia venderam suas participações. Eu sou o novo CEO. Marcelo ficou vermelho de raiva. Isso é impossível. Meu pai nunca venderia a empresa. Lucas manteve a calma. Na verdade, vendeu. Ontem à tarde. Aqui estão os documentos, se quiser conferir. Durante os 20 minutos seguintes, a realidade foi se impondo a Marcelo. Sua arrogância, suas decisões impulsivas e sua incompetência administrativa haviam levado a empresa familiar à bancarrota. Seu pai, vendo que perderia tudo, havia aceitado a oferta dos americanos. E qual é minha posição na nova estrutura? Perguntou Marcelo, tentando manter algum resquício de dignidade. Lucas olhou nos olhos por alguns segundos antes de responder. Marcelo, após uma análise cuidadosa dos últimos 2 meses, chegamos à conclusão de que seus serviços não são mais necessários na empresa. O silêncio na sala era ensurdecedor.
Todos sabiam o que aquilo significava. Você está me demitindo? Perguntou Marcelo, incrédulo. Estou comunicando que seu contrato foi rescindido. Você tem até o final da semana para organizar seus pertences e fazer a transição dos seus projetos. A ironia da situação não passou despercebida por ninguém. Marcelo, que havia humilhado Lucas 2 semanas antes, agora estava sendo dispensado da mesma forma fria e protocolar. Mas Lucas não havia terminado. Uma última coisa, Marcelo. Diferentemente do que você fez comigo, vou dar a você uma carta de recomendação positiva e um pacote de rescisão generoso. Porque eu acredito que as pessoas merecem ser tratadas com dignidade, independentemente das circunstâncias. Marcelo saiu da sala completamente derrotado. Seus 15 minutos de glória como presidente da empresa haviam custado o império familiar que levou décadas para ser construído. Que lição de vida, pessoal! O Lucas mostrou que a verdadeira vingança é o sucesso e que podemos vencer nossos inimigos sendo melhores do que eles. Se vocês concordam comigo, deixem um like e se inscrevam no canal para mais histórias inspiradoras. Nos meses seguintes, sob a administração de Lucas, a Santos e Filhos passou por uma transformação completa. Ele recontratou vários funcionários competentes que Marcelo havia demitido, incluindo alguns que haviam sido seus colegas durante todos aqueles anos. Vocês acreditam nisso? Comentava Marina da contabilidade. O Lucas voltou como dono. E olha como ele está tratando todo mundo bem, observou Carlos do comercial. Poderia se vingar de quem não o defendeu, mas está sendo justo com todos. Lucas implementou uma série de mudanças que revitalizaram a empresa. Modernizou sistemas, renegociou contratos com fornecedores, recuperou clientes importantes. Principalmente, criou um ambiente de trabalho onde as pessoas se sentiam valorizadas. 6 meses depois, a Santos e Filhos não só havia se recuperado financeiramente, como estava mais forte do que nunca. A empresa ganhou novos contratos, expandiu suas operações e até abriu filiais em outros estados. Senhor Ricardo, já recuperado do AVC, visitou a empresa numa tarde de sexta-feira. Ao ver Lucas presidindo uma reunião na sala que um dia foi sua, seus olhos se encheram de lágrimas. Pai sempre dizia que você era especial, disse Cláudia Santos para Lucas depois da reunião. Agora eu entendo por quê. Lucas sorriu humildemente. Senhor Ricardo me ensinou tudo o que sei sobre negócios, e principalmente sobre como tratar as pessoas. E sobre o Marcelo, perguntou Cláudia. Você soube que ele está tentando montar uma empresa própria? Sim, soube. Inclusive indiquei ele para alguns clientes que estavam procurando consultores. Espero que ele tenha aprendido com os erros. Cláudia ficou surpresa, mesmo depois de tudo o que ele fez com você. Principalmente por isso. Guardar mágoa só faz mal para quem guarda. 1 ano depois da fatídica segunda-feira chuvosa, Lucas estava novamente na porta da empresa. Mas dessa vez, ele parou para conversar com seu Antônio, o porteiro que havia sido seu primeiro amigo ali. E aí, doutor Lucas? Como está sendo ser o chefe? Perguntou o velho porteiro com um sorriso orgulhoso. Sabe, seu Antônio, eu continuo sendo o mesmo Lucas de sempre. Só mudou minha responsabilidade. É por isso que todo mundo aqui respeita o senhor. O senhor subiu na vida, mas não esqueceu de onde veio. Naquela noite, Lucas foi jantar com Dona Maria, sua mãe, que ainda não acreditava completamente na transformação da vida do filho. Filho, às vezes eu tenho medo de acordar e descobrir que tudo isso é um sonho, disse ela, servindo feijão com arroz que ainda fazia questão de cozinhar para ele toda semana. Não é sonho, não, mãe. É o resultado de muito trabalho e muita persistência. E principalmente de nunca desistir dos nossos valores, mesmo quando as coisas ficam difíceis. E você não tem raiva do Marcelo pelo que ele fez? Lucas pensou por alguns segundos antes de responder. Sabe, mãe, se o Marcelo não tivesse me demitido, talvez eu nunca tivesse tido a coragem de buscar algo maior. Às vezes, as piores coisas que acontecem na nossa vida são as que nos empurram na direção certa. Dona Maria sorriu, orgulhosa do homem que havia criado. Sempre soube que meu filho era especial. Que história inspiradora, não é mesmo, pessoal? Às vezes as maiores derrotas da nossa vida são, na verdade, oportunidades disfarçadas.
Se vocês também acreditam nisso, deixem um like e se inscrevam no canal para mais histórias que vão tocar o coração de vocês. A verdadeira medida do caráter de Lucas foi testada 2 anos depois, quando Marcelo bateu em sua porta pedindo ajuda. A empresa que ele havia tentado montar não deu certo, e ele estava passando por dificuldades financeiras. Lucas, eu sei que não tenho moral para pedir isso depois de tudo que fiz, disse Marcelo, visivelmente constrangido. Mas você poderia me dar uma chance? Uma oportunidade de trabalho? Lucas o recebeu em seu escritório, o mesmo escritório onde Marcelo havia tramado sua demissão anos antes. A ironia da situação era gritante, mas Lucas manteve sua postura serena. Marcelo, vou ser direto com você. O que você fez foi errado e machucou não só a mim, mas muitas famílias que dependiam dos empregos que você eliminou. Marcelo abaixou a cabeça. Eu sei. Fui um idiota. Deixei a inveja e o orgulho controlarem minhas decisões. Perdi tudo por causa disso. Mas, continuou Lucas, todo mundo merece uma segunda chance. Tenho uma vaga na filial de Campinas. É um cargo de coordenador, bem abaixo do que você já ocupou, mas é um recomeço honesto. Os olhos de Marcelo se encheram de lágrimas. Você realmente faria isso por mim? Não estou fazendo por você, Marcelo. Estou fazendo pela pessoa que você pode se tornar. Mas tem uma condição. Você vai começar de baixo, vai ter que provar seu valor todos os dias e, principalmente, vai ter que tratar todos os funcionários com o respeito que eles merecem. Marcelo aceitou a proposta na mesma hora. Nos meses seguintes, ele provou ser um funcionário dedicado e humilde, completamente diferente da pessoa arrogante que havia sido no passado. Senhor Ricardo, que já estava com 80 anos, mas ainda lúcido, ficou sabendo da atitude de Lucas através de Cláudia. Esse menino tem um coração maior que o peito, disse o velho empresário. Marcelo não fazia ideia de com quem estava mexendo. A transformação de Marcelo foi gradual, mas genuína. Ele aprendeu a valorizar o trabalho duro, a respeitar os colegas, principalmente a reconhecer seus erros passados. Durante uma confraternização da empresa, Marcelo se aproximou de Lucas. Eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente, disse ele, emocionado. Você me deu mais do que uma segunda chance. Você me ensinou o que é ser um homem de verdade. Lucas sorriu. Marcelo, a melhor forma de me agradecer é continuando a ser essa pessoa que você se tornou. E, principalmente, passando essa lição adiante. Pessoal, que exemplo de perdão e segunda chance. O Lucas mostrou que a verdadeira grandeza está em levar quem nos fez mal. Se vocês estão inspirados com essa lição de vida, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. 5 anos se passaram desde aquela segunda-feira chuvosa que mudou tudo. A Santos e Filhos, agora renomeada para Santos e Harrison Industrial, havia se tornado uma das maiores empresas do setor no Brasil. Lucas não era mais apenas o CEO. Ele havia se tornado um dos empresários mais respeitados do país. Mas o sucesso não mudou sua essência. Ele ainda chegava cedo na empresa, ainda cumprimentava todos os funcionários pelo nome, ainda almoçava no refeitório junto com todo mundo. E toda sexta-feira, religiosamente, visitava sua mãe para o jantar caseiro. Filho, você já pensou em se casar? Perguntou Dona Maria numa dessas sextas-feiras. Um homem bem-sucedido como você deveria ter uma família. Lucas sorriu. Havia sim alguém especial em sua vida. Marina, a antiga colega da contabilidade que sempre havia sido gentil com ele, mesmo nos tempos difíceis. Eles estavam namorando há 2 anos e Lucas planejava pedi-la em casamento em breve. Calma, mãe. As coisas boas da vida não podem ser apressadas. Igual ao seu sucesso, observou Dona Maria. Você sempre foi paciente, sempre acreditou que seu dia chegaria. Na verdade, mãe, eu aprendi que nosso dia chega quando estamos prontos para ele. Se eu tivesse me tornado dono da empresa há 10 anos, talvez não tivesse a maturidade para lidar com tanta responsabilidade. A empresa continuava crescendo. Lucas abriu filiais em outros países da América Latina, desenvolveu programas sociais para jovens da periferia, sempre lembrando de suas próprias origens, e criou um fundo de bolsas de estudo para filhos de funcionários. Seu Antônio, o porteiro que havia sido seu primeiro amigo na empresa, foi promovido a supervisor de segurança. Quando questionado sobre a promoção, Lucas respondeu:
Ele foi a primeira pessoa que acreditou em mim quando eu era apenas um estagiário assustado. Agora é minha vez de acreditar nele. John Harrison, o investidor americano, tornou-se mais que um sócio, virou um verdadeiro mentor e amigo. Durante uma de suas visitas ao Brasil, ele comentou com Lucas: "Você sabe que poderíamos vender a empresa agora por 10 vezes o que pagamos por ela." "Eu sei", respondeu Lucas, "mas dinheiro nunca foi meu principal objetivo. Esta empresa representa muito mais que lucro. Ela representa segundas chances, dignidade e a prova de que o trabalho honesto ainda vale a pena." John sorriu. "É exatamente por isso que você é o CEO perfeito. Você entende que uma empresa é feita de pessoas, não apenas de números." A história de Lucas se espalhou pelo mundo empresarial. Ele foi convidado para dar palestras em universidades, participou de programas de televisão e até escreveu um livro contando sua trajetória. Do estagiário ao CEO, uma jornada de persistência e perdão. Mas talvez o momento mais emocionante tenha acontecido numa tarde de quinta-feira, 3 meses antes de completar 6 anos como CEO. Lucas estava em seu escritório quando sua secretária anunciou uma visita inesperada. "Senhor Lucas, tem uma pessoa aqui que gostaria de falar com o senhor. Diz que é muito importante." Lucas levantou os olhos dos papéis. "Quem é?" "Um jovem de uns 18 anos. Disse que o nome dele é André Santos." O coração de Lucas disparou. André era o filho mais novo de Sr. Ricardo, que havia nascido quando o velho empresário já tinha mais de 60 anos. O garoto havia crescido longe da empresa, estudando no exterior. "Pode mandá-lo entrar." André entrou no escritório com a mesma timidez que Lucas havia demonstrado no seu primeiro dia como estagiário. Era um rapaz alto, magro, com os olhos inteligentes do avô. "Senhor Lucas, meu nome é André Santos. Sou neto do Sr. Ricardo." "Eu sei quem você é, André. Seu avô sempre fala de você com muito orgulho. Em que posso ajudá-lo?" O jovem respirou fundo antes de falar. "Acabei de me formar em administração de empresas nos Estados Unidos. Bem, eu gostaria de trabalhar na empresa da minha família, começando de baixo como estagiário." Lucas ficou em silêncio por alguns segundos, lembrando de si mesmo na mesma idade, com a mesma determinação brilhando nos olhos. "André, por que você quer trabalhar aqui? Você poderia conseguir um emprego em qualquer empresa do mundo com seu currículo." "Por quê?" disse o jovem com sinceridade. "Meu avô sempre me contou sobre você, sobre como um estagiário dedicado pode chegar ao topo se tiver caráter e persistência. Quero aprender com o senhor o que meu próprio pai nunca conseguiu aprender." Lucas sorriu, emocionado. "Está bem, André. Você pode começar na segunda-feira. Mas quero que você entenda uma coisa. Aqui você não vai ser tratado como neto do fundador. Vai ser apenas mais um estagiário que precisa provar seu valor todos os dias." "É exatamente isso que eu quero", respondeu André com determinação. Que círculo perfeito a vida fez. Pessoal, o Lucas agora estava na posição de dar a mesma oportunidade que um dia foi dada a ele. Se vocês estão emocionados com esse final quanto eu estou, deixem aquele like carinhoso e se inscrevam no canal para mais histórias inspiradoras. E assim, a vida deu uma volta completa. Lucas, que havia começado como um estagiário tímido da periferia, agora estava na posição de orientar a nova geração. André Santos começou exatamente como Lucas havia começado, arquivando documentos, servindo café nas reuniões, chegando cedo e saindo tarde. Mas Lucas via no jovem o mesmo fogo que havia queimado em seu próprio peito décadas antes. A diferença é que agora ele sabia exatamente como nutrir esse fogo para que ele se transformasse em uma chama duradoura de sucesso. Numa sexta-feira, quase 6 meses depois da contratação de André, Lucas o chamou para uma conversa. "E aí, André, como você está se sentindo na empresa?" "Senhor Lucas, está sendo a melhor experiência da minha vida. Estou aprendendo mais aqui em 6 meses do que aprendi em 4 anos de faculdade." Lucas sorriu. "Você me lembra muito de mim quando era jovem. A mesma fome de aprender, a mesma determinação." "Senhor Lucas", disse André, hesitante, "posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro. O senhor alguma vez teve raiva do meu irmão Marcelo, depois de tudo o que ele fez?"
Lucas pensou por alguns momentos antes de responder. Sabe, André, raiva é um sentimento muito pesado para carregar. Eu preferi transformar minha dor em combustível para crescer. E, no final das contas, se seu irmão não tivesse me demitido, talvez eu nunca tivesse descoberto o meu verdadeiro potencial. E como o Senhor consegue perdoar pessoas que nos fazem mal? Perdoar não significa esquecer, André. Significa escolher não deixar que as atitudes dos outros controlem nossa vida. Quando perdoamos, nós nos libertamos. A pessoa que mais se beneficia do perdão é quem perdoa. André refletiu sobre essas palavras por alguns segundos. Por isso o Senhor deu uma segunda chance ao Marcelo. Exato. E sabe o que é interessante? Seu irmão hoje é um dos funcionários mais dedicados que temos. Às vezes, as pessoas só precisam de alguém que acredite nelas para mostrarem o melhor de si mesmas. Naquela mesma tarde, Lucas recebeu uma ligação que o deixou muito emocionado. Era de Sr. Ricardo, agora com 82 anos, mas ainda com a mente afiada. Lucas, meu filho, quero te agradecer pelo que você está fazendo pelo André. Sr. Ricardo, é um prazer ter seu neto na equipe. Ele é um jovem excepcional. Ele me conta todos os dias sobre as lições que está aprendendo com você. E sabe o que me deixa mais orgulhoso? O que, Sr. Ricardo? É ver que os valores que tentei ensinar para ele estão sendo reforçados por alguém que realmente os vive na prática. Você se tornou o homem que eu sempre quis que meus filhos fossem. Lucas sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sr. Ricardo, tudo o que sou hoje eu devo ao Senhor. Foram suas lições e seu exemplo que me guiaram até aqui. Não, meu filho, eu apenas plantei a semente. Você é quem teve a coragem de regá-la todos os dias, mesmo quando as circunstâncias eram adversas. Após desligar o telefone, Lucas ficou alguns minutos olhando pela janela de seu escritório. Lá embaixo, na entrada do prédio, ele viu André conversando animadamente com alguns colegas estagiários, exatamente como ele próprio fazia 30 anos antes. A vida havia lhe ensinado que o sucesso não se media apenas pelo dinheiro ou pelo poder, mas pela capacidade de impactar positivamente a vida das pessoas ao seu redor. E, nesse quesito, Lucas sabia que havia sido bem-sucedido. Alguns meses depois, durante a festa de fim de ano da empresa, Lucas fez um discurso que ficou marcado na memória de todos os presentes. Meus caros colegas, começou ele, usando intencionalmente a palavra colegas ao invés de funcionários. Quando eu cheguei nessa empresa há mais de 15 anos, eu era um jovem assustado que só queria uma oportunidade. Hoje, eu entendo que oportunidades não são dadas, elas são conquistadas através do trabalho, da dedicação e, principalmente, do caráter. Ele fez uma pausa, olhando para os rostos atentos à sua frente. Cada um de vocês tem o potencial de chegar onde quiser. Não importa de onde vocês vieram, não importa quais obstáculos enfrentaram. O que importa é a decisão que vocês tomam todos os dias: desistir ou persistir, reclamar ou trabalhar, guardar mágoa ou perdoar. Marina, sua agora esposa, eles haviam se casado no ano anterior numa cerimônia simples e emocionante. O observava com orgulho do fundo do salão. Dona Maria, sentada na primeira fileira, não conseguia esconder as lágrimas de felicidade. E para aqueles que passam por momentos difíceis, continuou Lucas, lembrem-se, às vezes, nossa maior derrota é apenas o último degrau antes da nossa maior vitória. Nunca desistam de vocês mesmos. O aplauso foi ensurdecedor e durou vários minutos. Mas talvez o momento mais emocionante tenha acontecido quando Marcelo se aproximou do palco. Lucas, disse ele, pegando o microfone, eu gostaria de dizer algo para todos aqui presentes. Lucas ficou surpreso, mas assentiu com a cabeça. Há alguns anos, eu cometi o maior erro da minha vida. Deixei o orgulho e a inveja me cegarem e demiti o melhor funcionário que esta empresa já teve. Não só isso, eu humilhei publicamente, achando que estava mostrando poder. O silêncio no salão era total. Todos sabiam da história, mas nunca haviam ouvido Marcelo falar sobre ela publicamente. Lucas poderia ter se vingado. Poderia ter me humilhado da mesma forma quando se tornou meu chefe. Mas, ao contrário, ele me ensinou o verdadeiro significado da liderança: elevar as pessoas, não destruí-las. Por isso, eu não o vejo apenas como meu CEO.
Eu o vejo como o irmão que eu gostaria de ter sido para ele desde o início. Mais uma vez, os aplausos tomaram conta do salão. Lucas, visivelmente emocionado, abraçou Marcelo, simbolizando que o ciclo de perdão e reconciliação estava completo. Aquela noite, após a festa, Lucas e Marina caminharam pelas ruas do centro de São Paulo, de mãos dadas. O mesmo centro onde Lucas havia caminhado sozinho e desempregado anos antes. Você tem noção de quantas pessoas você inspirou hoje? Perguntou Marina, apertando sua mão. Na verdade, respondeu Lucas, acho que foram elas que me inspiraram. Cada história de superação, cada pessoa que não desistiu dos seus sonhos, é isso que me motiva todos os dias. E o que vem agora? Quais são seus próximos sonhos? Lucas sorriu, olhando para o céu estrelado acima dos prédios de São Paulo. Formar uma nova geração de líderes que entendam que o verdadeiro poder está em servir, não em se servir. Continuar provando que é possível vencer na vida sem pisar nos outros. E, principalmente, nunca esquecer de onde vim. Pessoal, que história emocionante de superação, não é mesmo? O Lucas nos mostrou que com determinação, trabalho duro e, principalmente, bom caráter, podemos superar qualquer adversidade. Se vocês se sentiram inspirados como eu me senti, deixem aquele like especial e se inscrevam no canal, porque temos muitas outras histórias incríveis para compartilhar com vocês. Hoje, 10 anos depois daquela segunda-feira chuvosa que mudou sua vida, Lucas Silva é considerado um dos empresários mais influentes do Brasil. A Santos e Harrison Industrial emprega mais de 5.000 pessoas em todo o país, tem filiais em 6 países da América Latina e continua crescendo. Mas mais importante que os números são as vidas que foram transformadas. André Santos, que começou como estagiário, já é gerente do setor de novos negócios e caminha para se tornar diretor. Marcelo Santos encontrou sua vocação como coordenador de responsabilidade social da empresa, desenvolvendo projetos para comunidades carentes. Seu Antônio se aposentou no ano passado, mas ainda visita a empresa todas as sextas-feiras para matar a saudade, como ele diz. Marina abriu sua própria empresa de consultoria contábil e atende várias empresas do grupo. Dona Maria, agora com 70 anos, finalmente parou de trabalhar e se dedica a cuidar da netinha, filha de Lucas e Marina. E senhor Ricardo, aos 85 anos, ele ainda visita a empresa uma vez por mês, sempre orgulhoso de ver como seu menino Lucas, como ainda o chama, transformou não apenas a empresa, mas a vida de centenas de famílias. A história de Lucas prova que não importa quantas vezes a vida nos derrube, o que importa é quantas vezes temos a coragem de nos levantar. Que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que conseguimos para nós mesmos, mas pelo que fazemos pelos outros. E que, no final das contas, nossa maior vingança contra aqueles que nos subestimam é simplesmente ser bem-sucedidos sendo nós mesmos. Por quê? Como Lucas aprendeu e ensinou para muitos outros, a vida pode ser injusta às vezes, mas ela sempre encontra uma forma de recompensar aqueles que não desistem dos seus valores, mesmo nos momentos mais difíceis. Na porta da empresa onde tudo começou, ainda uma placa dourada com os dizeres: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Logo abaixo, uma frase que Lucas mandou acrescentar: e a grandeza está em levantar outros enquanto subimos. Esta é a história de Lucas Silva, um homem que foi demitido na porta de uma empresa numa segunda-feira chuvosa e voltou no dia seguinte como dono. Mas, mais que isso, é a história de alguém que provou que o caráter é mais importante que o cargo, que a persistência vence a prepotência, e que, no jogo da vida, quem tem o coração no lugar certo sempre acaba ganhando. E vocês? O que aprenderam com essa história? Quais desafios estão enfrentando em suas próprias jornadas? Lembrem-se sempre, sua segunda-feira chuvosa pode estar chegando, mas sua terça-feira de sol também está logo ali na esquina. Pessoal, chegamos ao final de mais uma história incrível. Espero que vocês tenham se emocionado e se inspirado tanto quanto eu me emociono contando essas histórias para vocês. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele like carinhoso, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias de superação. Até a próxima, e lembrem-se, nunca desistam dos seus sonhos.